Você tem dificuldade de calcular o percentual sobre o total no Power BI? Então fica tranquilo que depois da vinheta você vai aprender de uma vez por todas a como fazer isso. Irei utilizar como exemplo a própria tabela que nós fizemos lá na aula de ranking. Então, irei fazer passo a passo para você realmente entender por trás como calcular o percentual aqui dentro do Power BI. Então bora lá. Eu vou criar aqui uma nova medida, eu vou chamar ela de percentual FAT. Poderia chamar de share, percentual de participação, enfim, cada um dá uma nomenclatura, mas eu vou chamar de percentual FAT. Vou fazer a primeira etapa, porque o que consiste o percentual sobre o total? É ter a noção percentual da representatividade do contexto que eu estou avaliando sobre o total. Ou seja, se eu estou na linha aqui do Júlio Lima, eu quero saber quantos que os 315 milhões que ele vendeu representa sobre as vendas de todo mundo, que é 3,7 bilhões. Então eu quero saber percentualmente quanto isso representa, não somente dele, mas de cada um dos vendedores. Então, basicamente é dividir a linha do valor do vendedor pelo total. Primeiro, vamos descobrir como calcular esse total, para depois realizarmos a divisão. Então bora lá. Irei trazer primeiramente aqui o total, perfeito? Então irei chamar dentro de uma variável, onde irei escrever V total. Para calcular o total, eu tenho que fazer uma modificação de contexto utilizando a Calculate, porque eu quero pegar a somatória e quero excluir os filtros do vendedor para pegar o valor total. Pareceu confuso, mas vamos lá que você vai entender. Então nós iremos utilizar a Calculate. Eu quero pegar o total vendido, então eu tenho que pegar aqui como argumento o faturamento, porque é ele que eu estou utilizando. Agora é o seguinte: se eu quero ignorar todos os filtros, seja interno, ou seja, os próprios filtros dentro da tabela, ou externo, segmentações externas, ou gráficos, enfim, eu utilizo o All. Então, independente se eu aplicar um filtro de ano, mês, não importa, ele não vai alterar nada o percentual sobre o total. Agora, se eu quero que ele respeite o contexto externo, ou seja, se eu filtrar o ano, ele vai me mostrar o percentual sobre o total daquele ano que eu filtrei. Aí eu utilizo o All Selected, tá? Então, no nosso caso aqui, nós utilizaremos o All Selected para poder pegar o total. Vou escrever aqui All Selected. Significa tudo selecionado. Tudo selecionado de onde? Eu quero pegar todas as vendas dos vendedores. Então, eu posso, por exemplo, aqui colocar na minha tabela inteira. Eu não preciso especificar a coluna vendedor. É só isso. Agora, no return, eu vou trazer o valor da variável, que ele vai trazer o total de venda em cada uma das linhas. Ele vai repetir para todas as linhas, que essa é a ideia. Então, vamos lá aqui. Carregou. Deixa eu trazer aqui para o visual. Então, é exatamente isso que ele fez. Ele pegou aqui os 3 bilhões 700 e colocou em cada uma das linhas. Agora tá fácil, né? É só dividir esse valor por esse. Mas eu não preciso criar uma terceira medida para poder fazer esse cálculo. Basta fazer dentro da própria medida. Por isso que eu criei uma variável dentro da medida para facilitar. Agora o que nós iremos fazer? Voltando dentro da nossa medida. Sabemos que o valor total está dentro da variável V total. Agora basta dividir a medida faturamento pelo total. Para isso, nós utilizaremos aqui o divide para dividir. Vou dividir, primeiramente, a medida faturamento pelo valor total. Caso de erro nessa divisão, eu quero que traga o valor zero. Vou esperar carregar aqui. E já mudou para o formato decimal. Deixa eu só alterar aqui a visualização para o percentual. A Data Academy é uma plataforma completa que te ajudará a sair do zero e atingir um nível profissional em análise de dados a um preço acessível e serve para qualquer pessoa. O link para você conferir está aqui na descrição. Tá aqui. Se nós adicionarmos um filtro externo, vou pegar aqui uma segmentação, vou adicionar aqui do lado de fora. Opa, acabei substituindo sem querer. Deixa eu dar um Ctrl Z, clicar fora do visual, adicionar uma segmentação. Vou diminuir o tamanho dela, vou posicionar aqui. Vou pegar aqui a nossa tabela calendário, vou colocar o ano aqui. Beleza. Vou alterar a visualização para poder facilitar melhor ainda o entendimento. Vou trocar aqui para lista vertical, por exemplo. Então temos os anos ali. Perfeito. Se eu filtrar 2010, ó, ele vai me trazer aqui o percentual sobre o total em relação ao ano que eu filtrei. Se eu filtrar 2012, consequentemente, de acordo com o ano que eu filtrar,
esse percentual será reajustado. Agora, se nós utilizássemos, deixa eu voltar para a medida, percentual FAT, ao invés do All Selected, deixasse somente o All, significa que independente se eu filtrar externamente, ele não vai alterar o contexto. Então sempre vai ficar sem o valor da linha sobre o total geralzão. Então, ó, o percentual, ele até, e no caso aqui ele vai alterar também, porque nós estamos referenciando a tabela de vendedores. Então ele está olhando só tudo da tabela vendedores. Se nós estivéssemos especificando a tabela fato, que é onde tem a medida de faturamento que está vinculada, aí o filtro não responderia. Então, por exemplo, aqui, que nós estamos falando dentro da de vendedores, mas se fosse dentro da fato vendas, ou da própria tabela calendário, ó, independente do filtro que eu faço, sempre o valor total que vai aparecer aqui é o 310 bilhões. Quer ver? Eu vou comentar essa divisão, depois eu coloco novamente ela. Eu vou colar só o valor total aqui para vocês verem o valor. Então eu coloquei All Fato Venda, certo? Ali está formatado o percentual, vou tirar o formato de percentual novamente. Vou colocar aqui moeda, por exemplo. Não está alterando aqui, mas beleza. Só para você perceber, ó. Agora alterou. Independente do filtro que seja aplicado, olha o que ocorre. Sempre ele vai ficar com os 3,7 bilhões. Porque eu estou verificando o total da minha tabela Fato Vendas. Por isso que é importante você entender o contexto. Você quer pegar o total de tudo, 100% das suas vendas, aí você faz isso em relação à sua fato, ou não, eu quero fazer em base ao vendedor. Aí você utiliza aqui a nossa fato, a nossa de vendedores. Então vou alterar aqui novamente para nossa de vendedores. E botar o percentual. Olha, estranho que no total ele fica com valor, mas quando eu filtro ele traz o percentual certo. Às vezes é meio bugado aqui, né? Deixa eu aqui onde que eu posso olhar aqui. Aí é só deletar e fazer a medida de novo, porque às vezes é meio bugado mesmo o percentual. Ou você forçar aí a formatação aqui com um dinâmico, por exemplo. Ó, selecionado porcentagem, mas ele continua formatado ali como moeda. Às vezes é um bug aqui do Power BI, de vez em quando acontece isso. Mas espero que tenha ficado claro. Deixa eu filtrar aqui novamente. A diferença de utilizar o All e o All Selected, tá? Eu deixei o All ali, porque eu estou filtrando somente os vendedores. Mas o problema seria se eu filtrar um vendedor, ele sempre vai olhar o totalzão geral. Então, tem que prestar atenção em relação a isso, eu sempre acabo utilizando o All Selected. E aí, curtiu a aula? Finalmente aprendeu como calcular o percentual sobre o total? É bem tranquilo, né? Tem que ter uma interpretação ali de contexto, mas é bem tranquilo de fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Toda vez eu bato no microfone, é impressionante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários se te auxiliou em alguma forma essa aula e se você gostaria de alguma outra aula de um tema específico, seja dentro do Power BI, Excel, Tableau, Power Apps ou dicas da carreira de análise de dados. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Falou!